Polícia Federal prende acusados de mandar matar Marielle Franco. Marielle Franco. Está aí, professor Eduardo Vieira, aí pertinho de você, né, na cidade do Rio de Janeiro. Encontrei um carioca esse final de semana e ele falou, cara, essa história de pegarem os assassinos, a Marielle, lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabia disso há muito tempo. Todo mundo sabia quem era o mandante há muito tempo já. Isso aí, essa conversa piada que rolou e demorou para se encontrar. Eu não sabia que existia esse dele. Ele até me explicou, né? Você não sabe na sua cidade, vocês já conhecem os detalhes da política e as coisas sujas que acontecem por debaixo. Vocês que são da cidade já não sabem do que é. Todo mundo sabe que fulano que fez isso. Tá? Lá no Rio de Janeiro a mesma coisa. Todo mundo sabia que eram eles desde o começo. Eu não sei se para você, sendo um carioca morando aí, se também funcionava dessa forma, professor. Exatamente, a gente já sabia. Eu nunca me interessei muito, né, por esse assunto, porque era uma coisa evidente desde o início. Né? É claro que uma pessoa que fez a sua carreira envolvida com o que há de pior da sociedade, né, que a Marielle, né, ela estava envolvida com todos os piores setores das favelas brasileiras, por aí vai, que é como o pessoal atua de uma forma geral nas favelas, né, sempre vinculado aos traficantes, aos milicianos, aos bandidos. A gente sabia já o que tinha sido isso, né? Evidentemente. Não tem nada a ver com o fato dela ser uma estrela ascendente da política brasileira. Primeiro que ela nunca foi, né? Não foi, nem nunca teria sido uma estrela ascendente de nada. Né? Era uma pessoa completamente despreparada, não tinha impacto nenhum, né? Enfim. O que aconteceu foi que ela desagradou, né, alguns elementos alguns associados dela e morreu por causa disso. Né? Agora, aí, evidentemente, né, nossa, a esquerda adora um cadáver, né? Então pinta em borda em cima da narrativa de que ela teria sido morta para bloquear a sua ascensão. Né? É uma viagem de ácido, né? E depois daí veio uma nova narrativa de que ela teria sido morta por pessoas ligadas ao Bolsonaro. É aquela coisa, cara. Morreu um pinguim lá na Antártica, pô, vamos dar um jeito de grudar isso no Bolsonaro de alguma maneira. Só que é aquela coisa, é impossível você bloquear a verdade. Né? Mesmo aquele exemplo que eu dei do quarto escuro, isso é uma coisa que você consegue fazer por um curto espaço de tempo. Em seguida, uma luz é acesa, sempre. Né? E agora chegou, né? Chegou a público o que era inevitável, né? Que ela foi morta, planejamento, a intenção, foi tudo feito por pessoas ligadas ao espectro esquerdista da política. É batata, gente. É batata. Simplesmente a direita não faz isso. A direita é cristianismo, a direita é retidão de caráter, a direita é liberdade econômica. Isso que é direita. Né? A presunção de que o extremismo do lado de lá... Olha, eu costumo dizer o seguinte, nos extremos, o esquerdista, no extremo, ele é um terrorista assassino. O direitista, no extremo conservador, né? No extremo, é um santo. Né? Então, eu quero me tornar um cara de extrema-direita, sem dúvida alguma, eu trabalho para isso. Né? Quando eu conseguir remover os pecados da minha vida, eu vou estar me tornando um bom católico. Né? Eu trabalho para isso. Né? Então, a tentativa de imputar a igualdade, a equivalência entre esses dois espectros, né, é uma barbaridade absurda. Né? É uma barbaridade absurda. Inclusive, eu aproveito para dizer uma coisa para vocês. Nós somos sempre submetidos, quando a gente fala de política e alinhamento ideológico e tal, nós somos sempre submetidos ao tal do famigerado diagrama de Nolan. Esse diagrama de Nolan foi uma patuscada criada por um liberal materialista, né, que força a gente a se enquadrar
num cenário que não compreende toda a realidade, tá? Eu fiz recentemente no meu... Isso não é jabá, não, tá? O Paulo, se desculpa. Eu fiz recentemente no meu site uma live explicando um outro diagrama que eu chamei de gozação com o diagrama de Nolan, o diagrama Vieira, que é um diagrama que é triangular, tá? E aí sim você tem os elementos que são importantes para que um cristão avalie o alinhamento do seu candidato, que não é meramente a questão de liberdade econômica. Muito pelo contrário. O que é mais importante? É a noção que ele tem do misticismo cristão, é a noção que ele tem da guerra cultural, é a noção que ele tem de uma autoridade superior à qual ele vai se submeter antes dele pensar em fazer besteira. Isso é que importa, né, em termos de política. Então, bem, novamente, né, veio à tona um fato real. E, novamente, nós veremos daqui a pouco, né, o surgimento de mais 3 ou 4 factoides que vão tentar mostrar que existe esse nível de maldade do nosso lado. Não existe. Sabe por quê? Porque quando a gente detecta, a gente expele, que nem uma espinha, que nem um furúnculo purulento que cobriu o traseiro do Karl Marx a vida inteira dele. É assim que a direita, que os conservadores, que os cristãos agem com o mal. Nunca seremos similares àquela turma. Obrigado, professor Eduardo. Passo o comentário para o Paulo Cogos. Paulo Souza, eu queria saber como é que a esquerda conseguiu viesar a investigação criminal no país e a justiça processual de maneira tão profunda. Então, o pessoal está aí há 6 anos perguntando quem matou Marielle. Eu não vou aqui fazer nenhuma ilação, nenhuma leviandade como a esquerda faz, mas a Marielle, ela circulava ali nos piores lugares do Rio de Janeiro e lidava com os piores tipos de gente e de uma maneira que, se eu falar aqui, eu vou tomar um processo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele estava numa campanha eleitoral em Juiz de Fora. Não estava mexendo com ninguém, estava só fazendo uma campanha eleitoral. E do nada vem um sujeito e dá uma facada nele. E aí a conclusão da esquerda é totalmente leviana e... não, ele era um lobo solitário, estava agindo sozinho. Por que nós não estamos nos perguntando até hoje quem mandou o Adélio Bispo fazer o que ele fez com o Bolsonaro? Para quem o Adélio Bispo trabalhava? Eu quero saber isso. Afinal, o crime que ele cometeu, se ele tivesse logrado êxito, graças a Deus ele não logrou êxito, graças a Deus Bolsonaro sobreviveu, mas se ele tivesse cumprido o seu objetivo, isso mudaria completamente a história política do país. Então, certamente existem interesses maiores envolvidos nesse crime. Quem foi o mandante? Mas não. Pelo contrário, a narrativa de esquerda é de tentar ridicularizar as pessoas de bem que perguntam quem está por trás do Adélio Bispo. E isso é mais uma estratégia do satanista comunista Saul Alinsky. Tente ridicularizar o seu inimigo, porque o seu inimigo não vai conseguir reagir aos ataques que o ridicularizam. E quando ele reagir com argumentos, os argumentos dele serão taxados de ridículos. E se ele reagir ridiculamente, ficando nervoso, vai corroborar ainda mais o argumento de que ele é ridículo. Então, tentar ridicularizar as perguntas que devem ser feitas, quem mandou matar o Bolsonaro, é mais uma tática suja, covarde, da esquerda, que é sempre suja e covarde. Agora, quem mandou matar a Marielle é aquela martelação o tempo inteiro. Quem mandou matar a Marielle, 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 Marielle. Por quê? Porque eles sabem que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, os bolsonaristas não têm nada a ver com isso, mas eles ficam martelando isso na cabeça das pessoas e elas passam a ter uma associação quase que subconsciente dessas ilações esquerdistas. Então não se trata mais de investigação criminal, de justiça, que claro que tem que ser feita, claro que se tem um assassino aí no caso da Marielle, ele tem que ser investigado, óbvio, não estou falando que não. Mas o que a esquerda fez é uma desonra até a própria Marielle que eles tanto prezam. Porque eles transformaram o caso dela, que era para ser uma investigação criminal, em politicagem, em propaganda goebbeliana. É isso que a esquerda faz o tempo inteiro. Ou como o Eduardo Vieira muito bem falou, a esquerda adora cadáver. Obrigado, Paulo. Passo o último comentário dessa segunda pauta para o Rafael Sanzio. Bom, não tem muito o que comentar, né? Como o Eduardo e o Paulo já disseram,
ela vivia no meio do que tinha de pior ali no Rio de Janeiro e fazendo politicagem, né? A gente sabe disso. Só que, como o Paulo falou sobre quem mandou matar o Bolsonaro, ou quem mandou matar a Teori Zavascki, ou quem mandou matar o Celso Daniel, essa que fica a pergunta. E aí eu me pergunto, assim, todos nós aqui, a gente trabalha com informação, essas coisas, vou dizer por mim, eu que vivo isolado numa região que tem um pouco acesso, tem um poucos informantes, sei de muita coisa que a mídia não sabe, imagina os serviços de inteligência, a Polícia Civil, a Polícia Federal, isso seguiu até lá para a Suprema Corte. Então, imagina eles que não... Será mesmo que eles não têm essas informações? Então, o que realmente a esquerda fez... A esquerda não tem princípio de família, tanto que é assim, eles tinham que abolir a família. A Marielle só era mais uma camarada, que a morte dela foi usada, obviamente, para fazer politicagem e desgastar a imagem do ex-presidente do Brasil, que é o Jair Bolsonaro. E daí, até aqui fora, muitas vezes, esses protestos da esquerda, eu vi a Marielle e eu tive a curiosidade de perguntar, você sabe quem foi a Marielle? O povo nem sabe quem foi a Marielle. E daí fica como a Frida Kahlo aí na imaginação da cultura entre aspas, aí, do mundo pop, para dizer que eram heróis que representavam o que tinha de melhor na sociedade, que eram lutadores como o Mandela, entre tantos outros aí que têm uma falsa reputação de serem bonzinhos, mas quando na verdade eles representavam o que tinham de pior. E os próprios deles os mataram, né? Isso aconteceu lá até com Robespierre, né? Durante a Revolução Francesa. Então, eu realmente não fico feliz porque ela morreu, eu não ficaria feliz com nenhum se nenhum deles, ou se o Lula morresse. Só que teve o juízo chegou para eles, né? O juízo chega para todo mundo. A Marielle, se eu não me engano, foi o Cogos que postou alguma coisa sobre isso, dizendo ela fazia todo tipo de coisa ruim, ela era a favor de todo tipo de coisa ruim, e a gente sabe que o juízo vai chegar para todo mundo aqui. Aqui na Terra se faz, aqui na Terra a gente também paga, e também vai pagar na eternidade, né?